Deu? 3, 2, 1. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre o queridíssimo Prêmio Universitário de Publicidade e Propaganda da UFN, que chegou à marca da sua 16ª edição. Neste episódio, vamos apresentar, para quem está chegando agora, e relembrar para os que já conhecem e até mesmo os que já participaram, todas as categorias. Este podcast está incluído nas ações do Labiton para apoiar o 16º Prêmio de Publicidade da UFN. Faremos uma série de episódios para conversarmos com pessoas da área de cada uma das categorias. E o episódio de hoje é sobre uma das categorias mais apreciadas, o design gráfico. Nessa categoria, o deus grego que está representando é Ares, conhecido por sua força, coragem e determinação. Ele representa a busca pela essência na batalha, assim como o designer busca excelência na criação de suas peças. Vamos falar sobre o mundo que muitos são apaixonados dentro da publicidade. Nessa categoria, contamos com peças publicitárias estáticas destinadas aos meios impressos, eletrônicos e digitais em suas diversas formas de apresentação. Lembrando que os trabalhos inscritos como em uma dessas modalidades não poderão concorrer à campanha. Para falarmos sobre, vamos chamar ela, que é coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da nossa instituição, Graziela Knau, e ele, que é egresso do curso, Gabriel Schirmer, diretor de arte e cantor no Mercado de Santa Maria. Professora Gabriela e Gabriel, obrigado por virem bater esse papo com a gente, para a gente falar sobre essa área tão querida por vocês dois. Então, Graziela e Gabriel. Tu falou Gabriela. Não. Só segue daí. Tá. Professora Graziela e Gabriel, muito obrigada por virem bater esse papo com a gente sobre essa área que é tão querida por vocês. Então, vocês podem começar contando pra gente um pouquinho da trajetória de vocês? Claro. Pode começar, Gabriel. Tá bem. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Gabriel, sou egresso daqui do curso de Publicidade. Eu comecei a trabalhar com direção de arte aqui dentro. Na verdade, eu já mexia com fotografia, Photoshop, vídeos, e comecei aqui na Gema a trabalhar com direção de arte, que foi onde eu consegui entender mais e aplicar um pouco do conhecimento que eu tinha de artes no geral em si, assim, e foi algo que me ensinou um olhar novo para outras coisas, assim, sabe, tipo, aproveitar que eu tô nesse meio da comunicação e olhar para as coisas com um olhar mais crítico, procurando a beleza nas artes, enfim. Eu saí do curso trabalhando com publicidade, trabalhei por muitos anos com publicidade e tive uma virada de carreira uns 3, 4 anos atrás, que eu fui mais pro lado das artes em si agora. Eu não trabalho tanto com design gráfico, mas trabalho com direção de arte, que também é o que o design gráfico está dentro da direção de arte, né? E aplicando esses conhecimentos que eu tive aqui e nas coisas que eu trabalhei em produções audiovisuais. Eu trabalho bastante com direção de arte em audiovisual e fotografia também. Atualmente eu trabalho em 2 estúdios de fotografia como diretor de arte e retoucher. E com os meus trabalhos de direção de arte também, artes visuais para peças audiovisuais. E a maioria delas focadas na música. Então a gente faz bastante videoclipe, curta, filme. Tudo com a música sendo o centro, assim, do trabalho. Bom, minha trajetória aí no design gráfico, né, especificamente na direção de arte em publicidade, né, que é uma área que tem como complemento o design gráfico, começou na faculdade quando eu passei a estagiar dentro da Facos Agência, né, ainda aluna, e daí então entrei na função de diretora de arte. E eu lidava principalmente com a produção de impressos, né, naquela época. E daí eu vi que cada vez mais me interessava e me apaixonava essa área da direção de arte, né, lidar com os componentes de design gráfico, tipografia, cores,
imagem, lidar com os programas de edição, né, que foi algo que eu gostei desde que eu entrei na faculdade, que eu comecei a utilizar. Um pouco antes já utilizava em casa, né, mas sem saber o que estava fazendo. Também passei a gostar da área de criação como um todo, então eu me interessava tanto por direção de arte quanto por redação, né, e durante um tempo eu não sabia exatamente para que lado eu queria ir, mas os estágios, né, se apresentaram para mim sempre na área de direção de arte, então eu acabei indo naturalmente por essa área. Hoje em dia, né, eu ensino principalmente direção de arte, projeto gráfico, né, na publicidade. Então eu acabo lidando com esse campo, essa área de atuação dentro do ensino, né, dentro da área de ensino. E é uma área que continua sendo a área pela qual eu sou apaixonada, né? Quando eu entrei na faculdade, a gente entra sempre motivado por aquilo que aparece mais. Naquela época era o audiovisual que motivava muita gente a entrar. Mas entrando na faculdade, né, eu não fiz eu não cursei PP numa universidade que tinha como foco o audiovisual ou que tinha o audiovisual como uma área bem equipada. Então eu acabei indo naturalmente para outras áreas porque o audiovisual acabou sendo uma parte um pouco mais carente assim da formação, né? Então não tinha como eu gostar tanto de uma área que não chegava tanto a mim naquele momento. Então eu acabei indo então para a direção de arte em publicidade, né? E dentro dela aí o design gráfico, então como um campo complementar. E, bom, tu já falaste um pouquinho, mas eu queria saber por que vocês escolheram essa área? Se teve algum momento, assim, que brilhou mais e disseram, não, direção de arte é a minha praia, é a minha vibe? Eu sempre gostei, como eu falei, eu sempre gostei de artes num geral. E as coisas que a gente olha, né, tipo, o que tá visível no olho sempre foi muito atrativo pra mim. Eu escolhi ir por essa área, na verdade é meio engraçado, porque eu tinha um conhecimento de Photoshop, eu fazia fotografia, mas eu entrei na Gema aqui dizendo que eu sabia mexer em Corel e eu não sabia nada, na verdade. Então, tipo, eu aprendi com a Jânia e com o Code, que era um colega meu, eu sentei do lado dele, aprendi tudo. E eu também fui sendo levado também, como tu falou, os estágios foram aparecendo de direção de arte e eu fui indo. Mas assim, eu não escolheria outra área hoje em dia na publicidade que não fosse direção de arte ou audiovisual, porque por mais que eu me dê bem com redação também, a gente já fez trabalho de tudo, né? Publicitário faz trabalho de tudo. Então, assim, atendimento jamais, porque não tem como, então já trabalhei com atendimento também, então por isso eu falo hoje que não tem como. Mas assim, eu me interesso muito por coisas visuais, gráficas, como eu falei, eu sou artista desde pequeno, então eu sempre tive essa busca pela beleza, pelo belo, pelas coisas bem feitas, né, que o belo e a beleza não precisa exatamente ser aquilo ali bonito, arrumadinho, mas eu me interessei por isso e acho que eu segui esse caminho e seguiria ainda, se estivesse no início agora. Bom, aproveitando então que o Gabriel falou ali sobre a experiência dele com os programas gráficos, né? O Corel foi o primeiro programa gráfico que eu aprendi a usar, né? E aprendi a usar sozinha, enfim, naquele momento ali sozinha, né? Eu digo sempre, né? Quem vai lidar com design gráfico tem que ser, antes de tudo, um autodidata, tem que ser aquele que não tem medo de mexer na ferramenta e aprender, porque vai ter que aprender muita coisa sozinho, mesmo que faça um curso para impulsionar em algum momento, né? E foi o que eu fiz. Eu entrei daí, então, né, na Facus Agência sem saber utilizar nenhum programa, e daí passei a utilizar o Corel, daí aprendi, daí vi que eu precisava aprender mais, fui fazer um curso também, né, para aprender um pouco mais, e depois daí fui lidando com o Photoshop, enfim, com outros programas que tinha também na época, como Freehand, mas o momento que eu vi que, bom, talvez aqui seja a área em que eu mais me identifico foi quando eu consegui criar uma ilustração do zero, assim, do zero que eu digo, eu idealizei algo na minha cabeça, fiz um rascunho à mão e daí olhei para aquela porção ali de vetores e pensei, como é que eu começo agora? E daí comecei a desenhar. Quando eu vi que o desenho ficou, tá bom, não, mas eu vou mexer mais um pouquinho. Comecei a mexer tanto naquela ilustração e o Corel,
tinha suas limitações na época, né, como tem agora, enfim, mas muito mais. Então, quando eu vi que ficou uma ilustração da maneira como eu tinha pensado, né, e até melhor do que eu tinha achado que eu poderia fazer, daí eu pensei, bom, talvez então aqui seja o meu chão mesmo, né? E daí então fui buscando também muito mais, aprender muito mais, né, sobre direção de arte. Também tive como inspiração a Prof. Jânia, né, que foi minha professora. E então, gostei tanto de direção de arte quanto de produção gráfica, né? Até hoje a área de identificar papéis, observar acabamentos diferenciados numa peça, né? Essa área me fascina, né? Então, sempre vou tentar puxar os alunos para esse lado, né? Para se fascinarem com aquelas opções, né? Que a produção gráfica nos dá. Mas é isso. Bom, e quais, porque já foram feitos inúmeros trabalhos por vocês, eu quero saber quais desses trabalhos que vocês se orgulham muito de terem feito. Deixa eu pensar. Eu tava organizando esses dias meu portfólio, porque às vezes a gente faz tanta coisa que a gente perde da cabeça o que fez, né? Às vezes eu tava assim achando, ai meu Deus, mas eu não fiz nada legal e eu não tenho o que mostrar, sei lá, para o que fosse que eu tava fazendo no portfólio. E daí eu encontrei alguns trabalhos que eu realmente me orgulho, assim. Na pandemia, eu sou de São Cepé, é uma cidade vizinha aqui, e foi criada uma revista social lá, e eu fiz tudo dessa revista, desde a criação da marca até a produção editorial ali do que ia ser, do caderno que ia levar a gente para criar mais coisas, e acabou que eu fiz tudo. Eu fiz 8 edições dessa revista, diagramei ela inteira. E é um trabalho que eu tenho bastante orgulho, porque ele é algo físico também, então eu tenho lá em casa para poder ver o que eu fiz. E também esse trabalho de design gráfico veio num momento que eu não estava muito confiante nos meus trabalhos com design, então foi um trabalho diferente e tenho bastante orgulho dele também. É isso aí, já fica a dica. Para quem está começando agora e para quem já está mais adiante, vão guardando tudo que vocês façam num lugarzinho, porque a memória às vezes não vai te ajudar. E a síndrome do impostor também não. Isso aí. E quando precisar, tu corre lá que tá lá salvo bonitinho no lugar. Bom, eu já fiz, enfim, né, peças aí de todos os tipos pro impresso, né, também pro digital. Aqueles trabalhos que mais me marcaram costumam ser aqueles em que eu invisto mais tempo pensando, né, e acabo também investindo mais tempo fazendo, né, que é, por exemplo, algumas capas de livro que eu fiz o projeto gráfico. Mas, hoje em dia, né, o que eu tenho, assim, como, para citar como minha maior produção, na verdade, é o ensino. Né? Como eu atuo no ensino, cada vez que eu vejo um egresso saindo para o mercado, né, e se encontrando, né, muitas vezes leva um tempo de maturação aí entre sair da faculdade, entrar no mercado e se encontrar fazendo, né, aquela atividade, buscando também se aperfeiçoar, então continua aprendendo depois que sai daqui. Então eu vejo os trabalhos dos egressos ali com muito orgulho, né, e penso assim, bom, eu não ensinei este aluno a fazer isso, né? Mas eu sei que ele passou ali por mim, então de repente alguma coisa, né, também ficou, né, e ajudou nesse caminho, né? Então eu fico muito orgulhosa. Então a minha maior produção aí que eu digo, na verdade, é fazer parte da vida desses egressos. É uma construção, é um serviço em equipe que tu fez parte disso. De certa forma. E na opinião de vocês, o que é necessário para ser um bom diretor de arte e quais foram as referências que vocês tiveram durante toda a trajetória de vocês? Eu acho que o essencial é ter que estar ligado, tem que estar buscando referência, vendo coisa nova, vendo coisa velha. Eu tenho alguns sites que, como eu disse, agora eu não trabalho com o design gráfico, mas eu faço direção criativa que leva a ideia para um designer. Então, tipo, eu ainda faço tudo menos a execução do projeto em si. Que daí eu pego as referências, eu gosto dessa parte, tipo... eu gosto de ter uns trabalhos que são meus mesmo, então, tipo, eu gosto de estar junto e pesquisar e mostrar o que é novo, o que eu gosto. Mas acho que as minhas principais referências, assim, quando eu comecei, era propagandas
dos anos 2000, tipo, eu não sei, tinha mais colagem, tinha um jeito diferente de fazer o visual, que era novo porque não tinha muito recurso, então eram coisas manuais, eram coisas criadas, do it yourself. Tipo, eu sempre tive bastante essa pegada da colagem, do manual, e acho que isso me inspirou olhando agora para alguns trabalhos também. Eu tenho várias capas de festa, banner de festa, capa de coisa online, que é tudo meio com colagem. Até eu trabalhei em São Paulo numa época, e todos os trabalhos que eu fiz, eu trabalhei numa casa coletiva de criação cultural, e todos os trabalhos gráficos que eu fiz lá eram com colagens. E foi em 2016 isso, o Brasil tava meio complicado nessa época, e daí tava tendo bastante festas pró-democracia e resistência, e eu fiz algumas capas dessas festas com colagens, e esse também é um dos trabalhos que eu me orgulho bastante. Esse lado de mexer mais manualmente com as coisas, ele exercita um pouco mais a mente, e eu acho que isso é essencial para quem é da direção de arte. Sim. Porque tu tocando, tu sentindo, desenvolvendo o sensorial, a tua criatividade vai florescer e vai render. Sim, e é uma boa até começar por aí às vezes, né, no manual, tipo, eu não sou de desenhar, os meus desenhos são rabiscos, então, tipo, eu não consigo passar o que eu desenhei para a tela do computador. Mas eu gosto de recorte, eu gosto de criar ali, tipo, as peças manual, daí eu tiro uma foto e assim eu consigo levar pro computador e fazer algo diferente. Mas, né, não são ilustrações. É que numa era tão digital, é bom lembrar de olhar um pouquinho para trás. Com certeza. Bom, então de referências, né, como eu digo sempre, referência é tudo e tudo é referência. Então tudo pode virar material de referência na publicidade, né? Então o interessante é buscar ter contato, buscar ter acesso a diversos materiais, enfim, cinema, série, livros, revista, né? O pessoal ainda publica revista, né? Então dá uma olhada nas revistas que tem, o que está sendo feito, né? Se de repente mudou a forma como se faz capa em relação a 5, 6 anos atrás, né? Se mudou, o que mudou, né? Ter esse olhar de buscar identificar as coisas, já que a gente vai aprendendo na faculdade a nomear as coisas, a colocar as coisas em caixinha, né? E que coisas são essas? São aqueles produtos de mídia que a gente sempre viu, desde que nasceu, desde que começou a crescer, a ter um olhar sobre o mundo, né? Mas que a gente não sabia até então entender ou identificar. E daí a gente entra na faculdade e vai aprendendo, então isso se chama referência, então isso se chama, sei lá, colagem, né? Vou aprendendo as técnicas, vou aprendendo a nomear as coisas, né? Então, tenham sempre acesso ao número maior de informações que puderem, né? Porque tudo pode virar referência na publicidade. E agora, a última pergunta para vocês, mas não menos importante. Qual seria a dica de ouro para quem pretende se inscrever nessa categoria no prêmio? Vocês têm alguma para dar? Olha, separem os seus trabalhos mais inovadores, os trabalhos com mais de vocês ali dentro, sabe? Tipo, com mais carinho e mais atenção que vocês deram, que vai ser ouro. A minha dica é, percam o medo de se inscrever. Mesmo aquele trabalho que tu olhe e pense assim, não tá perfeito, né? Pensa assim, é um prêmio de publicidade, mas na academia, então voltado para universitários. Então, de repente, vai concorrer com peças que também não estão finalizadas da maneira ideal, ou faltou um acabamento, né, um último olhar. O que interessa muitas vezes é o conceito e o que foi feito naquele momento, né, com aquelas imagens. Então, percam o medo e inscrevam os seus trabalhos. Não tenham medo da frustração. A gente vai se frustrar, claro, se inscrever lá, inscrevi 10 trabalhos e não ganhei nenhum, né? De repente, no ano que vem, escreve 2 e vai ganhar algum. Por quê? Porque teu olhar sobre aquilo vai estar mais refinado, mais treinado, né? Mas nesse momento, inscreve tudo que tu pensar
que, bom, isso aqui tá bom, né? Ah, esse aqui ficou legal, nesse aqui eu não copiei a ideia de nenhum lugar, enfim, né? Foi uma ideia minha, eu acho que tá bem original, né? Vai lá e inscreve, porque de repente é daí que vem uma premiação, um incentivo, ou, se for teu primeiro, segundo prêmio, né? Vai servir justamente para participar e para ver, poxa, eu posso concorrer, né? E posso, de repente, finalizar uma peça melhor ano que vem e concorrer de novo. É isso. O importante, eu acho que é participar e mesmo que tu não ganhe, fica o aprendizado. Sim. Pra ver o que tu pode melhorar para no próximo ano se inscrever de novo. Exato. Bom, Prof. Grazi e Gabriel, muito obrigada pela participação de vocês. O nosso papo foi muito legal. Garanto que o pessoal que tá ouvindo vai tirar muita coisa boa dessa nossa conversa. E não se esqueçam, o prêmio vai acontecer dia 30 de novembro, às 20 horas, no hall do Prédio 15, no Conjunto 3 da UFN. O evento é aberto ao público e contamos com a presença de todos vocês. Bom, eu agradeço o convite e aproveito então para reforçar que inscrevam-se. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Adorei estar aqui, adorei revisitar a Unifra, a UFN. E é isso, inscrevam-se no prêmio. Vai dar tudo certo, vocês são demais. E curiosos para saber qual vai ser a próxima categoria e os próximos convidados? Então não perde o episódio da semana que vem. Tchau!